Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Álvaro, vamos lá para mais uma aula. Então galera, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de acupuntura aplicada estética, na qual que ministrarei nesse semestre. Teremos aulas tanto teóricas como práticas, tá? Então vamos ir explicando o que significa essa acupuntura aplicada estética. No caso, quando a gente vai falar de acupuntura, mas que tudo ela faz parte da medicina tradicional chinesa, que é uma medicina oriental, que é bem diferente da medicina ocidental, que é professada aqui, no caso na América Latina. Tá? Então a gente fala da acupuntura aplicada estética não como um fim. Na verdade, quando a gente vai falar dessa acupuntura, ela é uma acupuntura sistêmica, que trata todo o sistema, todo o organismo. Já a estética, a aplicação estética é somente uma consequência da aplicação da acupuntura estética, na qual você vai valorizar muito, né, o equilíbrio interno, porque um desequilíbrio interno ele vai provocar lesões, feridas e vai ter consequências na parte externa. Então a acupuntura, a medicina tradicional chinesa, ela tenta, no caso, equilibrar o meio interno. E como consequência leva a um equilíbrio da parte estética, tá? Então a medicina tradicional chinesa, nós podemos especificar que ela basicamente vai trabalhar com acupuntura como uma das suas ferramentas, tá? Então a acupuntura estética que nós estamos falando é uma ciência milenar que está na procura ou em prol, no caso, da beleza e harmonia, no caso. A gente tem que entender um pouquinho que a medicina tradicional chinesa, ela tenta sempre definir nossas percepções da forma como você vê o mundo, né? Estou falando filosoficamente. E essa medicina tradicional chinesa tem mais de 5.000 anos, né? Então é muito velha quanto à própria humanidade. Então, isso tudo vai se dar através de toda essa filosofia que a gente vai ver hoje nessa aula, através de uns conceitos básicos sobre o que é o Tao, o Yin Yang e as 5 faces, ou também chamado 5 elementos ou 5 movimentos. Tá? Tudo isso define basicamente o que é medicina tradicional chinesa e, no caso, sobre o que é acupuntura. Então, iniciamos nosso estudo a partir da etimologia da palavra. Acupuntura, no ocidente, ele vem do que? Do acus, agulha, e puntura, punção, picada. E, no caso, na China, ele tem, né, no caso, no idioma, né, Shenju Fa, que é Shenshu, e vem a terapia da agulha e calor. Podemos observar aqui, tem um anagrama do que significa acupuntura, tá? Quais são os fundamentos da acupuntura? Como eu estava explicando agora há pouco, a filosofia chinesa explica a fundamentação através das noções do Tao, né, que a gente vai ver o taoísmo, o Yin Yang e das 5 faces, tá? Então, iniciamos no taoísmo, é o estudo do Tao. O Tao, gente, é uma composição de tudo, como nós tínhamos comentado. É, por assim explicar filosoficamente, a ordem intrínseca de todas as coisas, é de onde proveio tudo nesse mundo, pela explicação da medicina tradicional chinesa, né, no caso. E a maneira como a gente interage com o Tao, ou seja, com a natureza, ela vai ser descrita, no caso, pelo Tao, né, descrita pelo Yin Yang, e os 5 elementos, ou também que vão se difundir através do Qi, o Qi, né? O Qi, no caso. Certinho, então, pessoal? A cosmologia chinesa, ela define basicamente que o movimento da vida é como uma bola girando no fluxo da água, né? Que é o que representa esse Yang, né? Que tínhamos colocado aqui, é o fluxo da vida girando, né, como uma bola girando, né, uma onda de vento e água, o vórtice girando enquanto se contrai e se expande ritmicamente, que é o Yin Yang, né, que a gente vai ser representado, no caso, para o Yang,
e o Yin, né, como nós tínhamos falado, e eles vão se ver representados através dos 5 elementos, das 5 fases, ou 5 estações, né, que é o Wushu, que é pelo nome em chinês, no caso. E assim, né, representamos, no caso, que esse modelo Yin-Yang, como estamos podendo observar na figura, é um processo da criação através da interação das forças bipolares. E aqui o Yin e Yang são forças bipolares. Então essa teoria das 5 fases, os 5 elementos que estamos exemplificando aqui, diferencia essa dinâmica no relacionamento entre poderes fundamentais. E assim vai compartilhar, no caso, né, uma série de movimentos em estágios associados. Esse pensamento dos 5 elementos que a gente está vendo, ele, no caso, provê as bases de descrição do desenvolvimento das normas, sistemas e acontecimentos. Ou seja, que toda a criação está exemplificada nesses 5 elementos, ou 5 fases, como queira chamar, tá? Que pode ser categorizado, né, através dos parâmetros básicos que a gente tinha falado, né? Madeira, fogo, terra, metal e água, né, no caso, que simplifica a relação entre o homem com o céu e com a terra, que é o tudo. Isso mostra a relação Yin e Yang, no caso. E a sua vez, essa relação Yin e Yang vai estar relacionada com o Qi, com a energia, tá? Sabemos que o Yang é como sombra e sol em proporções variadas. Já os 5 elementos são como o espectro do arco-íris. Ou seja, tudo é sombra e sombra de escuridão e luz, né, que dá intensidade na vida, no caso. Beleza? E pode ser representado também pelas cores: verde, amarelo, vermelho, branco e preto, né, no caso. Então, é muito mais complexo essa filosofia chinesa. E essa energia que vai ser provocada ou gerada pelo Yin Yang, né, e os 5 elementos, ela vai viajar ou vai percorrer todos os meridianos, todos os nossos meridianos, Yin, né, no caso. E através desses meridianos que a gente conhece os pontos de acupuntura, o Qishu. Esse Qishu, né, são os pontos de acupuntura, na qual a gente oferece os tratamentos para observar, primeiro diagnosticar os desequilíbrios energéticos, porque a energia passando através dos meridianos, viu, pessoal? Como tínhamos explicado, os 5 elementos, eles partem através do Yang e o Yin. Quando tem esse equilíbrio, né, como tínhamos explicado, né, que parece uma bola girando no fluxo da água. Então, quando o Yin ele está terminando, ele ao mesmo tempo ele vai passar a conformar água, metal, terra, madeira e fogo para que se transforme. E ao mesmo tempo está entrando o Yang, até alcançar o ponto máximo, que é o Yang máximo. E depois volta novamente a se formar o Yin, né? E novamente segue esse ciclo por sempre. Isso gera energia, o Qi, o Qi que tínhamos observado. Aí temos os 5 elementos: fogo, terra, metal, água e madeira. Aqui podemos observar, no caso nesse anagrama, vendo também novamente as estações, os 5 elementos relacionados, no caso, e a regra para fazer, no caso, os tratamentos, como veremos nas próximas aulas. Tá? Aqui mais uma vez, uma coisa interessante, esse relógio energético. O relógio energético, obviamente, né, que guia cada meridiano, tá? Dentro dos 12 meridianos, ele vai guiar os meridianos conforme os 5 elementos. Tipo, o que é metal? Está pulmão e intestino grosso. Esse é o elemento representado por esse meridiano. Se for fogo, estômago e o vasopâncreas, que está entre tipo estômago, entre as 7 às 9 da manhã. Então é recomendado fazer um tratamento ou purificar e equilibrar nosso meridiano do estômago nessas horas, no caso, né? E assim sucessivamente, como vocês podem observar.
Aqui podemos observar os meridianos, né, pulmão que tínhamos explicado, né, que eles são dos 5 elementos do metal. São 11 pontos, que ele vai iniciar, obviamente, no o P1, o pulmão 1, abaixo, a 2,1 abaixo da fossa infraclavicular, né, obviamente, aqui nessa região que estamos mostrando no desenho. Tá? Quando se desenha o ser humano, ele se coloca sempre com as mãos para cima, porque é a energia que está chegando. Tá? Temos o intestino grosso, o estômago, intestino delgado, coração, vaso, pâncreas. Aqui em simplificado o meridiano do pulmão, né? O P1 no caso. Aqui a clavícula e a fossa 2,5 psum, né? Que a gente vai explicar aqui, que é o sum, o cum, né? Que também é chamado. E aí podemos o P1, o P2 são o meridiano, e através deles tem os pontos de acupuntura que tínhamos explicado. Aqui o meridiano intestino grosso, que parte através do nariz, né, na face, e ele vai seguir todo esse meridiano até o dedo indicador. Já no meridiano do pulmão, ele vai até o polegar, no caso, conforme a figura. Aqui o meridiano do coração, né, no caso, a gente vai explicar para que servem cada um deles, né, obviamente de uma maneira rápida, porque isso aqui é muito grande, muito complexo também de explicar só numa aula, tá, pessoal? O meridiano triplo crescedor, o meridiano pericárdico, todos eles têm funções analgésicas, como a gente vai explicar. Os meridianos energéticos da bexiga, os rins, circulação sexo, triplo enriquecedor, fígado. Aqui só mostrando como se encontram eles, né, distribuídos no corpo humano. Aqui temos o vaso governador e o vaso concepção, também presentes, que são outros meridianos. O vaso governador e o meridiano Renmai, no caso. Os 5 elementos eles estão também relacionados com a natureza, como nós tínhamos visto, né? Então, primavera, no caso a madeira, a água é inverno, o metal é outono, a terra, no caso ele é uma interestação, já que ele não é, o fogo é verão, tá? Então se recomenda como que as pessoas que são madeira, são fogo, eles morarem, né, ou viverem esses tempos de primavera, no caso, enfim, mais ou menos assim. Até tem a numerologia, que todo é representado por isso mesmo, né? As funções conforme, no caso, o elemento deles, né? Por exemplo, a madeira, a gente pode observar, né? No caso, se for o yin, o fígado, se for o yang, a vesícula biliar, por exemplo, o sentido que comandam são os olhos, os tecidos são os músculos, já bem diferente dos outros elementos, tá, pessoal? Então, a gente pode ver, no caso que, falando já da fisiopatologia energética, né, que é uma coisa bem interessante, quando a gente vem falar um pouco da fisiologia tradicional chinesa, né, que é manter a circulação. Nosso objetivo, fisiologicamente falando, é manter a circulação do Qi, a energia, o Qi, e do sangue abundante, porque isso vai sustentar a vida material do organismo, né? Normalmente, assunto conhecemos, e vai manter a integridade da mente do nosso corpo. E isso vai estar provocado nas redes orgânicas, que se referem a um conjunto completo de funções. Quando tiver um desequilíbrio, pessoal, aí que entra a fisiopatologia energética, e isso pode ser fisiológico ou psicológico também. Tá, pessoal? Aí vamos observar, no caso, né, que se for fatores externos, eles vão contribuir nas energias terrestres e celestes, que podem afetar canais energéticos. Se for fatores internos, como por exemplo, emoções, fadiga, sentimentos, eles vão afetar o Sanfu, né, que são todas as funções orgânicas do corpo, que logo vão afetar também os canais energéticos e vai provocar uma estagnação, ou bloqueio do Qi. A gente não quer que se fique estagnado o Qi, ele quer que seja circulante, porque isso é o princípio da fisiologia tradicional chinesa. E isso leva, no caso, a aparecimento
de doenças, por exemplo. Imaginemos, se o fígado estoca sangue, né, e regula o movimento do Qi, beleza. O coração que vai fazer? Vai proporcionar o sangue e é o local da consciência. Assim, uns exemplinhos que a gente vai analisando. A semiologia na acupuntura você vai se dar através do interrogatório, da avaliação. Essa avaliação, vamos ter os processos de inspecção, né, no qual você vai se analisar a língua, olhos, unhas, orelhas, a palpação através do pulso e sentir os meridianos, ou através do estudo da pele. Isso vai nos dar o diagnóstico energético para depois poder elaborar o tratamento e fazer a orientação devida. Como são os tratamentos na acupuntura? Normalmente se utiliza agulhas, né? Obviamente isso mudou muito desde tempos passados, onde nós utilizamos somente agulhas em menores, como a que estamos observando aqui, né? Já não são mais agulhas como era antigamente, embora se utiliza, né? Mas assim, na acupuntura brasileira não é muito utilizado. Temos aqui também a moxabustão. E aí temos a moxabustão, o moxibustão também é conhecida, que é outro tratamento utilizado muito na acupuntura, né? Que é através da irradiação do calor, no caso. Tá, pessoal? Aqui podemos ver um exemplo. Também temos a fitoterapia, o uso de ervas também. Para que é indicada a acupuntura? Obviamente, ele é eficaz quando tem no caso, diminuição da psicoenergética, né, da energia, né, o Qi, que leva a também uma desordem funcional, diminui-se, que ele vai aumentar a questão das lesões, tá? E ela é indicada também para a prevenção de todas as enfermidades, distúrbios funcionais e psíquicos reversíveis, auxílio no tratamento de distúrbios irreversíveis. Deixo aqui, no caso, umas frases do Dr. Evaldo, que foi um dos pioneiros da acupuntura aqui no Brasil. A acupuntura é tão fantástica que pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer pessoa, por qualquer um, para qualquer coisa. Na acupuntura é mais importante saber como é a pessoa que tem a doença do que a doença que a pessoa tem. Muito obrigado, pessoal. Vamos então, esse material vai estar disponível no meu canal do YouTube, tá? Não esqueçam de se inscrever e deixar o like. Abraços, tchau, tchau.